Olá, eu sou Ben David. Estamos aqui para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R nível básico. Hoje nós estamos com a aula 21, Namespace de um pacote. Para mais detalhes sobre essa videoaula, acesse a página do curso bendavid.github.io/curso R. Aqui na barra de navegação, você vem em Material e na subseção Básico, você tem acesso à página desse módulo. Aqui no sumário vocês podem ter acesso a esse material da aula de hoje, que é o namespace de um pacote, em que aqui você tem um detalhamento maior sobre o que nós iremos discutir sobre esse tema. Na aula sobre pacotes e na aula anterior, nós falamos e complementamos sobre a estrutura básica de um pacote, a instalação e a anexação desse pacote ao caminho de busca. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse arquivo da estrutura básica de um pacote, que é o namespace, em que ele é extremamente importante e, de certa forma, complexo para o entendimento sobre pacote, porque é por ele que nós determinamos quais as funções serão exportadas para que o usuário tenha acesso após eu disponibilizar no caminho de busca e quais as funções que nós importamos de outros pacotes. Então, essa estrutura ela vai criar para nós um ambiente de namespace, que é o ambiente desse pacote, que a gente chama namespace, que é uma forma com que o R não se confunda como o que nós falamos na aula anterior, que quando nós anexamos uma função, ou melhor, um pacote no caminho de busca, pode acontecer que eu tenha o mesmo nome em ambientes diferentes. Então, pode haver conflito na hora de eu digitar o nome e acessar o objeto específico que está ligado a esse nome. Então, isso dentro do pacote, para que não haja conflito, é graças ao namespace, em que ele consegue ligar os nomes aos objetos específicos e que não haja conflito lá no caminho de busca. Vamos lá. Então, como falado, o namespace ele é um componente do esqueleto básico do pacote. Antes, já falamos isso na aula sobre pacotes, o namespace ele não existia nos primeiros pacotes. Ele veio ao longo da evolução do ambiente R, ele foi inserido nos pacotes para que nós tivéssemos um controle maior sobre as funções com as quais o pacote utilizava. Então, o objetivo básico que esse arquivo faz é exportar funções e importar funções de outros pacotes. E ainda mais, inibir funções internas que eu não quero disponibilizar no caminho de busca. Isso, mais uma vez, para que evite conflitos de nomes. Vamos lá para uma aplicação básica para que vocês entendam isso que nós estamos discutindo e que vocês também reflitam sobre aquilo que nós falamos na aula anterior sobre o caminho de busca. Então aqui eu vou escrever no meu ambiente de trabalho, isto é, vai estar no meu ambiente global, uma função chamada dim. E essa função ela vai receber, quer dizer, vai ser criada e ela vai me retornar apenas um vetor de comprimento 2, né? Vai me retornar dois elementos, 1 e 1 respectivamente. E aqui embaixo eu tenho uma outra função, em que essa função, anyRow, ela já existe e ela está no pacote base do R, que é aquele pacote que ele é instalado e ele já foi anexado quando você abre o R, ele já é um pacote que já está instalado e que tem as funções mínimas para nós podermos trabalhar com análises ou a questão de
trabalhar com os objetos de um modo geral. Então, nós temos essa função que está lá nesse pacote, que é o nrow. Já está anexado, né, no caminho de busca, eu só digito o nome e está aqui o corpo da função. Quando eu digito o nome, ela ainda aparece para mim o identificador da memória e me dá o ambiente. O ambiente é o namespace base, que eu falei para vocês, que todo pacote, por causa do arquivo namespace, cria-se um ambiente também chamado namespace, só que namespace base. E aqui dentro, perceba de function, que é a função que cria essa função nrow, nós temos também uma outra função que se chama dim. O que é que nós podemos achar o que é que acontecerá quando eu digitar dim mtcars? Bem, você pode pensar que o seguinte, o que é que vai acontecer? Eu criei uma função chamada dim, e aqui nós temos uma outra função chamada nrow, e dentro dessa função nrow nós temos também uma função chamada dim. O que é que acontece o processo dentro de uma função? Como nós também discutimos e vamos discutir mais à frente. Aqui nós temos um ambiente momentâneo, e se os nomes não forem encontrados nesse ambiente momentâneo, o próximo ambiente que o R vai atrás desse nome vai ser no ambiente global que nós mostramos na aula anterior sobre o caminho de busca, que era o primeiro ambiente que o R iria procurar o nome. Então, desse modo, a gente poderia pensar, na hora que eu digitasse dim mtcars, independente do argumento que está aqui dentro, perceba que o R tem um X, ele deveria retornar para mim 1 e 1, né? Nesse caso, dim mtk 1 e 1. Bem, na realidade, quando eu digitei dim, quero só retornar o raciocínio que eu estou falando, né? O que acontecerá com dim mtcars? Ele vai me retornar 1 e 1. Beleza? Agora, quando eu digitasse nrow, o que era que ele deveria fazer? Bem, eu vou entrar no corpo da função, uma vez que eu dei o argumento, digitei, quer dizer, a próxima linha de comando é a função dim, ele deveria fazer o quê? Aqui dentro não foi criado uma função chamada dim. Então, se não existe um nome chamado dim, porque aqui o corpo da função está aqui, qual o outro ambiente que ele deveria ir atrás? E o ambiente global. Como isso aqui foi criado no ambiente global, ele deveria acessar essa função e me retornar 1 e 1. Mas aí o que acontece? Quando eu digito nrow, ele entrou nesse... eu inseri esse argumento mtcars, que ele é um data frame. Aqui até então a gente não precisa estar preocupado com isso, que também já está disponível para nós no caminho de busca. Me retorna 32. Aí você fica, mas por que ele não acessou a função dim que me dá um vetor de comprimento 2, 1 e 1? É graças ao namespace. Por quê? Observem comigo. O namespace, e aí nós vamos ver também na aula sobre ambientes, o namespace, ele é um arquivo que ele cria dentro do pacote um ambiente chamado namespace base. Esse ambiente, ele armazena todos os nomes criados pelo pacote e todos os nomes que nós estamos importando de outros pacotes. Então, vai ser pelo namespace que o acesso das funções dentro do pacote não vá diretamente para o ambiente global. Então, é o namespace que faz com que os nomes criados dentro do pacote se liguem aos objetos realmente que nós queríamos associar esses nomes. Se assim não fosse,
tudo que tivesse dentro do nosso pacote, ele iria acessar primeiro o ambiente global, e tudo que fosse escrito no ambiente global poderia gerar conflitos nas funções internas dos nossos pacotes. Porque quem me garantiria que os nomes que estão dentro dos meus pacotes não poderiam ter sido inseridos ou criados por algum usuário? Para que isso não gere conflito, é graças a esse arquivo que os nomes criados dentro dos pacotes realmente se ligam aos objetos que nós queríamos associar. Então, por isso que o nrow aqui, ele volta 32, porque ele vai em busca da função dim, de fato, que ou o pacote criou lá dentro, ou ele chamou de outro pacote, a função que ele queria associar esse nome dim. E aí ele retorna o comprimento. Como aqui eu digitei colchete 1L, ele está pegando a primeira dimensão, porque esse dim aqui, não sei se vocês se lembram, é uma função que nos dá o atributo da linha e coluna, por exemplo, de uma matriz ou de uma array, dependendo da situação como for. Então, nesse caso aqui, ele me voltou 32. Possivelmente, isso aqui é um data frame, ou pode ser uma matriz, dependendo do que seja, que tem 32 linhas, por exemplo, né? Então, ele acessou exatamente a função de interesse que, de fato, ele queria ligar, associar, né, a esse nome, e não foi atrás do dim criado no ambiente global. O que nós temos é que quando nós criamos na construção de um pacote, por exemplo, você vai utilizar o RStudio, que é a forma mais simples hoje de criar um pacote, criar aquela estrutura mínima. Quando você acessa o namespace, vem essa linha de comando aqui, que ela não é uma linha de comando escrita em linguagem R. Ela tem uma diretiva específica, né? Muito próximo da linguagem R. Então, essa linha de comando aqui significa que todas as funções que estão criadas no seu pacote, elas serão exportadas para o caminho de busca quando você anexá-la, a menos daquelas funções cujo nome se inicia por um ponto. Então essas não serão exportadas, todas as outras serão. Qual é o problema de você, quando está desenvolvendo um pacote, ter essa linha de comando? É que tudo vai ser exportado. Então pense que você tenha aí não sei quantas funções que não necessariamente era para ter sido utilizada para o usuário, né? Porque tem funções internas que você utiliza como função auxiliar para preparar, sei lá, uma outra função que é a minha função principal, e que lá dentro a função principal ela chama essas funções auxiliares para concluir o que se almeja, né? O que se deseja. Então não precisaria exportar essas funções internas. Mas aí quando você põe essa linha de comando nesse arquivo, que nós estamos pensando como desenvolvedor de pacote, todas as funções vão ser exportadas. Isso não é aconselhável. E se você observar, grande parte dos pacotes evitam essa linha de comando. Mais uma vez, para que se evite conflitos de nomes no seu caminho de busca e, por consequência, na execução das suas linhas de comando. Era isso que nós queríamos falar para vocês sobre a importância do namespace e o que ele contribui para o bom funcionamento das funções dentro do R por meio dos pacotes. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, se tiver, deixe aqui no chat dessa videoaula ou entre em contato pelas nossas redes sociais. E até a próxima.